energias circulantes no psicossoma, no perispírito, energias essas tomadas pela mente, como nós já vimos anteriormente, através da respiração. Então, a aquisição dessas energias, desses fluidos que circundam o perispírito junto ao corpo físico, são captadas através da respiração. Respiração essa que, se nós formos tomar numa ideia um pouco mais macro abrangente, seria a inspiração, que é uma parte do processo da respiração. Mas também nós vamos ver que, do ponto de vista celular, nós temos um processo chamado respiração celular, onde há a formação de energia para o nosso organismo, através da produção aí, por exemplo, da glicose ou do açúcar. Bom, e aí ele continua aqui, há um infinito reservatório do fluido cósmico. Quer dizer, essa energia emana desse infinito reservatório do fluido cósmico, universal, e é captado, né, e trabalhado através desse processo de respiração. E é para ele que devemos voltar a maior atenção, de vez que se encontra intimamente associado ao estímulo nervoso, ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico, a que nos referimos, e suas províncias e cidadãos, os órgãos e células. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que o sistema hemático, o sistema sanguíneo, ele se encontra intimamente associado ao sistema nervoso, por exemplo, e o perispírito ele está associado no corpo físico, principalmente a esses dois sistemas. Assim como a comunicação entre os habitantes de uma província. Bom, só para exemplificar daquilo que a gente está falando, para não ficar algo muito vago, essa figura aqui mostra o corpo humano, por exemplo, e os seus componentes sanguíneos, os vasos, as artérias, veias, coração, e como eles se disseminam, ou onde eles percorrem o nosso corpo físico. Por outro lado, se nós formos ver o sistema nervoso, há uma certa semelhança. Claro, são estruturas diferentes, estão em posições diferentes, mas nós observamos uma certa semelhança na sua distribuição. E é interessante porque isso tem a ver com a movimentação desse fluido magnético que permeia a cada um de nós, que vai atingir o sistema nervoso, que está diretamente relacionado ao sistema nervoso, bem como também ao sistema sanguíneo. Bom, isso é tão verdadeiro que nós temos no nosso organismo, e aqui nós temos, se nós formos pegar aqui a coluna vertebral, a medula espinhal, nós vamos ver que dela, se alguém tivesse aqui de lado, como eu, nós vamos ver que em cada região, próximo a cada vértebra, que são estruturas ósseas que dão sustentação para o nosso organismo, nós temos a saída de várias cadeias nervosas, de nervos, de ramificações, que vão se ligar ou que vão atingir estruturas chamadas de gânglios e que a partir daí vão se comunicar com os órgãos. Quais órgãos? Órgãos como o coração, como o estômago, o fígado, o rim, o intestino, órgãos sexuais, a pele e os vasos. Veja essa inter-relação ou interdependência do sistema nervoso com o sistema hemático, por exemplo. Portanto, quando estamos falando da importância do papel do fluido magnético, que é utilizado no passe magnético, nós vamos falar disso a seguir,
é de suma importância que nós compreendamos as estruturas do nosso organismo, sistema nervoso, sistema hemático e tantos outros. Pelo menos ter uma visão geral, né? Então, se nós fôssemos tirar um raio-x ou uma fotografia do nosso organismo, e se nós tivéssemos a capacidade de visualizar em detalhes o papel que o fluido magnético tem, ou como ele circula no nosso organismo, e sua ação junto ao sistema nervoso e sistema hematológico, o sistema sanguíneo, talvez nós teríamos uma foto mais ou menos parecida como essa, onde nós temos aqui energias circundantes ou circulantes, junto a trajetos nervosos e sanguíneos, e pontos de energia que estão situados primariamente no nosso perispírito, mas que se correlacionam a determinados órgãos no nosso corpo físico. E esses pontos energéticos mais intensos, onde a energia circula de maneira mais importante, e onde o fluido magnético, por exemplo, durante o passe, aonde talvez ele atinge com maior intensidade para depois ser distribuído no nosso corpo, são os chamados centros de força, ou chakras, que são muitos. O que nós temos de literatura espírita que trazemos são mais ou menos 7 centros de força. O coronário, aqui em cima, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Obviamente existem milhares e milhares de centros de força, né? Esses talvez sejam os principais para uma maior compreensão, mas é uma figura que eu trago para que a gente possa entender do que nós estamos falando e como isso é muito importante para que a gente entenda o papel do passe magnético e como um passe magnético pode nos auxiliar do ponto de vista de restabelecimento, reorganização de órgãos, né, e da nossa saúde como ponto final. Bom, então, correspondendo a centros vitais do perispírito, que não podemos entender agora, por ausência de terminologia adequada entre os homens. Lembrar que esse livro é de 1958, né? Então ainda havia naquele momento ainda assim como ainda hoje, em algumas situações, uma dificuldade de você nomear estruturas e determinadas condições. Então, correspondendo a centros vitais do perispírito, temos estruturas, que nós vamos ver a seguir, chamadas de eritrônio, leucocitônio e trombônio. Não se desespere, vamos entender isso. Tanto quanto o sistema retículo-endotelial. O que é o sistema retículo-endotelial? É um sistema no nosso organismo que é responsável pela produção e pela atividade do sistema imunológico no nosso organismo. Assim como os gânglios linfáticos. Sabe quando a gente tem dor de garganta e aparece aquele caroço, às vezes debaixo do pescoço, atrás da orelha, mais frequente em criança, geralmente? Pois é um gânglio linfático, né? Onde são armazenadas as células de defesa. Dando nascimento no plasma sanguíneo às coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, dos trombócitos. Ou seja, existem estruturas que, em nível perispiritual, correspondem ou estão associados a estruturas do nosso corpo físico que produzem células sanguíneas. E existem algumas células. Os leucócitos são células brancas, células de defesa. As hemácias são as células vermelhas, né? As células que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso organismo. E os trombócitos são as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Quando nós nos cortamos, né? Imagina um homem fazendo a barba, se corta. O que acontece? Para que haja o estanque daquele sangramento, as plaquetas se juntam naquela região, formam o coágulo e para de sangrar.
E outras células de defesa estão também associadas, né, à atividade do sistema imunológico de defesa, os macrófagos, os linfócitos. E eles se dividem através de várias famílias, quer dizer, esses são alguns exemplos, mas existem outras linhagens responsáveis também pelas células de defesa e que estão em trabalho incessante, são produzidos constantemente, são degradados, são destruídos. E a semelhança de usinas geratrizes, né, como no baço, na medula óssea, que são órgãos no nosso corpo físico que são responsáveis por essas células, no fígado, nos gânglios e outros órgãos. Então veja que a semelhança do corpo físico, como nós temos a produção dessas células do sistema hemático, também no corpo espiritual existem estruturas que são responsáveis pela formação, pela origem dessas estruturas celulares em nível do perispírito. Ficou fácil? Ou seja, ele pegou um sistema hemático, e falou assim, olha, no corpo humano, para produzir tais e tais células, que são células do sangue, existem estruturas, como a medula óssea, como o fígado, como o baço, como os gânglios. Bacana. No corpo espiritual também existem estruturas que vão modelar, que vão estruturar células. Porque nós não aprendemos lá no início que, assim como existem províncias, que são os órgãos no corpo físico, não existe no perispírito? Então ele está querendo explicar para a gente, ele está querendo facilitar a nossa vida, através da comparação e da exemplificação. Tudo bem? Facilitou agora? Bom, então, por exemplo, quando a gente pica a ponta do dedo e procura avaliar esse chamado esfregaço do sangue, a gente pode ver algumas células, né? Lá no microscópio. A gente vê células de defesa, que são essas mais gordinhas aqui. Nós vemos os glóbulos vermelhos, as hemácias, que transportam oxigênio. Mas a gente também vê as pequenininhas, chamadas de plaquetas, né? Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Bom, e aí quando ele começa a tocar na questão do fluido magnético, eu começo a entender que ele está falando de um processo que pode resultar no que eu denominei, não foi o autor, numa operacionalização da autocura. E eu vou explicar o porquê. Bom, reconhecendo-se, ele nos diz, reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, onde é que dá essa influência recíproca? Através do fluido magnético. Onde acontece? No passe, né? Por exemplo. Correto? Com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele, o fluido magnético, sobre as entidades celulares do estado orgânico. Ele está falando da atuação do fluido magnético nas nossas células. Olha que bacana. Particularmente as sanguíneas e as histiocitárias, que tem a ver, né, com a estrutura de alguns órgãos e a produção de algumas células, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos. Olha a importância do passe magnético, olha a importância do fluido magnético. Ele está nos dizendo que ele é capaz de agir celularmente em estruturas extremamente importantes no nosso organismo, como as células do sistema sanguíneo, por exemplo, as células de defesa, e que, ao agir dessa forma, pode nos proteger contra as invasões bacterianas ou na redução ou extinção dos processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Opa! Então quer dizer que ele fala o seguinte, que tudo vai depender também da nossa consciência.
pera lá, se nós somos seres em evolução, se nós reencarnamos, e que a cada em cada reencarnação, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do direcionamento que damos aos nossos sentimentos, nós não aprendemos através da literatura espírita que vamos construindo, vamos modelando o nosso corpo espiritual, vamos modificando ele de acordo com o nosso labor, o nosso trabalho de auto-melhoramento, e que muitas vezes o processo de doença, ou as dificuldades, enfim, são oportunidades de aprendizado, de evolução? Bom, então quer dizer que também essa ação do fluido magnético, dado a nossa evolução, vai depender também da nossa consciência, vai depender da nossa boa vontade. O passe ele vai ser importante, mas tão importante ou mais importante é a busca da nossa renovação, porque se nós não transformarmos e não renovarmos as nossas consciências, talvez esse efeito não vai ser o mais esperado possível. Bonito isso, não? Por isso que eu paro. Então será que esse entendimento nos levaria a um processo de autocura? Não é verdade? E aí ele continua. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, pode colar, tá ali. A refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Ou seja, a causa de todos os nossos sofrimentos é a nossa queda moral. Como é que nós caímos moralmente? Fácil. Mas ela falou que é fácil. Não falando não. Não falando não? É. Como assim? Deixando de dizer não, que não é um pensamento todo. Então quer dizer, é através dos pensamentos. Dos bons pensamentos, por exemplo, quer dizer, dos maus pensamentos nós podemos ter queda moral. Perfeito. Então, pensamentos, ações, o direcionamento. A ação deriva do pensamento. Tiago dizia, o pecado começa no pensamento. Em São Luís, na revista Espírito, diz Kardec, os espíritos ligam a voz pelo pensamento. Você quer repetir isso? Tiago, ele fala na carta dele que o pecado, né, o erro, começa no pensamento. Vem São Luís na revista Espírita e fala a Kardec, vós já sabeis que os espíritos se ligam a vós pelo pensamento. Então, É o pensamento. Então, toda a origem da nossa queda moral, essencialmente, começa nos nossos pensamentos. Bom, e aí ele segue dizendo que a dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, né? Mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma na execução do alívio ou da cura. Então vejam vocês que determinadas situações na nossa vida, na verdade, é como se fosse uma situação de emergência. É como se fosse uma parada cardíaca. Não tem que fazer massagem imediatamente, não tem que ligar para alguém para chamar socorro. É o que a gente faz quando alguém está desmaiado e que você acha que a pessoa está sem os batimentos do coração, correto? Veja que, no caso das dores da alma, é de suma importância que a gente trabalhe e se renove do ponto de vista espiritual. Por isso que quando aqueles corações que chegam a esta casa ou em qualquer outra casa, espírita, religiosa, que seja, é sempre importante, ou quando nós nos dizemos religiosos, é importante que a gente possa cada vez mais trabalhar dentro do nosso íntimo
o papel que cada um de nós temos no nosso melhoramento, na nossa renovação. A dor, a dificuldade, a doença física, a doença mental e tantas outras situações que nos convidam a mudar, a trilhar um caminho diferente, são oportunidades de aprendizado. Porque senão a gente não vai evoluir. E o que a gente faz nesse primeiro momento quando a dor nos assola? É a revolta, é o desespero. É natural, dado a nossa pequenez ainda, a nossa dificuldade de compreensão, mas à medida em que vamos nos espiritualizando, à medida que vamos compreendendo melhor os ensinamentos de Jesus, à medida em que vamos amando o nosso próximo como nós gostaríamos que fôssemos amados, por exemplo, à medida em que vamos fazendo o bem, vamos tendo a oportunidade de nos renovarmos, de progredirmos. E aí não tem como não deixar de citar e fazer um parênteses aqui sobre o capítulo 11 do livro da doutora Marlene Nobre, O Passe como Cura Magnética. Nesse livro, nesse capítulo, chamado Processo de Cura, ela traz algumas reflexões extremamente importantes sobre o que seria a doença e a cura na visão espírita. E ela vai buscar lá na Revista Espírita de março de 1868, alguns comentários que Kardec faz, a partir das orientações, e dos trabalhos junto aos espíritos. E dentro dessa revista, os espíritos colocam que 3 tipos de alterações poderiam levar ou justificariam ou estariam na base do processo daquilo que chamamos de saúde, de doença, perdão. Primeiro, seria a alteração dos tecidos orgânicos. Uma lesão, algum mau funcionamento de um órgão. Nesses casos, a cura pode se operar mediante a substituição ou reparação de uma molécula malsã por uma molécula sã. Nesse caso, tanto a medicina convencional, a medicina alopática, quanto a medicina homeopática, quanto o processo de fluidoterapia pode nos auxiliar nessa substituição. E ele faz uma comparação para entender isso. Imagine que você tivesse uma igreja e que um tijolo de uma determinada parede estivesse rachado, quebrado, destruído. É como se você tivesse tirado aquele tijolo e colocado um outro tijolo no lugar. Então, esse processo de refazimento, nessa substituição ou reparação de um tijolo por outro, configuraria esse processo de cura, de refazimento. Você alteraria, colocaria um tijolo novinho, 0 bala. O segundo processo de adoecimento seria através dos maus fluidos. E daí a importância ou o papel do processo obsessivo, onde o processo de cura vai acontecer através do afastamento ou da expulsão daquelas energias, daquelas entidades junto ao ser. Ele, só para comparar, para a gente entender melhor, ele diz assim: imagine um relógio, a figura aqui não dá para ver muito bem, mas é um relógio com um monte de areia aqui ao redor dele. Nesse processo onde há um mau fluido, que seria a areia, à medida em que você, através do processo de desobsessão, você faz a retirada dessa areia, que seria o dito mau fluido, à medida em que você afasta esse mau fluido, a pessoa se restabeleceria. E aí no livro da doutora Marlene, ela discorre sobre isso, que algumas situações de adoecimento físico, de alguns transtornos mentais, enfim, muitas vezes o não sucesso da medicina alopática, por exemplo, talvez se explicaria por esse processo. Mas a gente sabe que num processo obsessivo,
quem deve ser tratado? O obsediado e o obsessor. Se nós não nos melhorarmos, se nós não nos renovarmos, nós não vamos dar bom exemplo para aqueles que nos acompanham por algum motivo. Né? Por algum motivo, por algum porquê. E o terceiro processo de adoecimento seria o misto, onde haveria a necessidade da substituição, como o tijolo que nós falamos anteriormente, lá da igreja, da substituição de uma molécula malsã por uma sã, e também a expulsão do mal fluido, que talvez seja a maior parte das doenças que conhecemos ou que lidamos. Portanto, a ação magnética, para aqueles que não sabem, ela pode acontecer, ela pode ser transferida de uma pessoa a outra, como por exemplo no passe, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano. Eu dei o exemplo do passe, mas não caberia aqui. Esquecem essa parte. Então aqui eu estou falando pelo próprio fluido do magnetizador. É a minha energia que, doado a ela, por exemplo, isso poderá auxiliá-la. É o meu fluido. A outra ação magnética seria pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário de um encarnado. É o mentor, é o espírito que doa o seu fluido ao ser encarnado sem o intermédio de um médium, por exemplo. É o chamado magnetismo espiritual. A terceira ação magnética possível seria aqueles onde os fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, sobre o médium que está ali, por exemplo, no passe, aí sim, que serve de veículo para esse derramamento. Ele é um intermediário. É um magnetismo chamado de misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime as qualidades de que este, o humano, carece. Né? Para variar, né? Isso está na Gênesis no capítulo 14. Bom, e aí, se alguém nos perguntar o que é o passe, né, o que nós poderíamos responder? Primeiro é a transfusão de energias psíquicas, porque depende do que? Da ação do pensamento, da energia vibracional do pensamento, comandado sob ou pela vontade. Né? É formado de forças radiantes ou pelo fluido magnético que circulam em nós, bem como também junto ao corpo espiritual dos entes desencarnados. Então essas forças radiantes, ou fluido magnético, ou ectoplasma, ou fluido vital, né, é o que é dirigido, são sinônimos, é o que é dirigido, por exemplo, no passe aqui nessa figura como nós vemos, ó. A ação magnética aqui, né? E a origem dessas forças radiantes se dá a partir do plasma divino ou matéria elementar, matéria primitiva, que nada mais é que o fluido cósmico universal modificado, porque ele é a matéria elementar de tudo, né? Maleável à ação do pensamento, né? Olha a importância do pensamento aí, como nós falamos anteriormente. Bom, como é que age o fluido magnético então? Também trago um comentário que está no livro da doutora, e ela cita a Revista Espírita, também de março de 1868, aonde Kardec diz que a substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, assim como um remédio. Vamos entender melhor isso. Com a diferença que, sendo maior a sua penetração, né, de atingir estruturas tão delicadas, né, tão mais sutis, estruturas moleculares, por exemplo, atômicas, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, né, então vibra apresenta uma outra vibração, né?
uma capacidade de penetração, de ação mais intensa, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Então, no nosso organismo, nós temos chamados receptores. Quando a gente toma um remédio, para aquele remédio fazer um efeito, geralmente essa medicação se liga a um receptor. O que ele está dizendo aqui é que a ação magnética vai muito mais além do que agir naquele receptor. Vai em estruturas mais íntimas que compõem o ser. Em segundo lugar, então essa seria uma ação aí, enfim. E ele destaca que a sua eficácia, ela é mais geral, né? Sem ser universal, quer dizer, a forma como esse fluido é direcionado a ela, a forma como vai agir, não vai ser da mesma forma que ele, talvez não vai ser da mesma forma que ele, né? Porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis, e não se podem aplicar senão a casos determinados. Então veja, por essa questão da matéria ser mais densa, pelas limitações que a própria matéria impõe a esse fluido, o fluido magnético, na verdade, ele vai agir de maneira mais intrínseca no ser, e obviamente não só no corpo físico, mas também em nível perispiritual, correto? Muito bem, e aí, voltando ao livro, nos diz André Luiz: pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseie no divino manancial da prece, olha a importância da prece no processo da ação magnética, na transmissão do fluido. A vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, o corpo, nessa ou naquela contingência, necessidade, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Veja então, meus amigos, que a importância que o nosso pensamento, como o Flávio nos falou anteriormente, a importância da nossa boa vontade e a importância da prece nesse processo, por exemplo, de doação. Só de quem está doando, ou quem está sendo o intermediário do passe, ou também daquele que está recebendo? Também daquele que está recebendo, né? Bom, algumas dúvidas às vezes que algumas pessoas nos perguntam, né? Enfim, essa questão do passe, né? Questão dos movimentos, da imposição das mãos, se é de um jeito, se encosta, se não encosta, né? Eu acho que dúvidas, são dúvidas, na verdade, que muitas vezes pairam sobre cada um de nós. Bom, como nós vimos, e como já aprendemos em cursos anteriores, não há necessidade de encostar na pessoa para dar o passe. Primeira coisa. Segundo, que é o mais importante de tudo, é a nossa disposição, a nossa boa vontade, o nosso melhor sentimento em estar doando ou sendo intermediário da doação fluídica daquele ser que estamos assistindo. E mais do que isso, terceiro, é a postura mental de quando nós estamos nos preparando e estamos recebendo também o passe. E o quarto mais importante é o que a gente faz para conservar e melhorar essa energia que a gente recebe. Que esse quarto é que menos a gente se preocupa depois. Não é verdade? Pois é, tem alguns lembretes aos passistas aqui, né, que é do André Luiz, né? Ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos, acendrado, intenso amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, da nossa pequenez, daquilo que realmente somos, né? Aquilo que viemos fazer aqui,
Fé vigorosa. Nós vamos falar disso ao final da nossa conversa. E plena confiança no poder divino, né? Plena confiança de que nós não devemos nos preocupar com os resultados, né? A gente faz e acabou, né? Bom, então, assim é que orar em nosso favor, veja que ele vai corroborar toda essa nossa conclusão que nós chegamos aqui agora. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. Forças humanas só físicas? Não. Forças vibracionais, perispirituais, mentais, psíquicas. Restauração das nossas forças humanas e orar a benefício dos outros, ou ajudá-los. Então, orar a nosso favor é isso. E, através da energia magnética, à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de tomada da consciência. Lembra da consciência que falamos anteriormente? Auto-reajustamento, tomada de consciência de que a gente precisa se melhorar. Compreendendo-se, porém, que esse amor, que essa vibração que nós emanamos, consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime. Pois todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo suas obras, segundo aquilo que dispõe, aquilo que conquistou. Cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Esse parágrafo é o que deu mais para compreender, né? Ficou mais claro. Quando bateu o olho, opa, chamou a atenção, não é? Bom, e aí, ao estudar esse capítulo, eu fui buscar lá no Evangelho algumas reflexões que eu queria dividir com vocês. E aí, eu peguei o capítulo 11 do Evangelho, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. E lá no Evangelho de São Mateus, é narrado a história de um pai que, junto a outras pessoas na multidão, próximo a Jesus, aborda Jesus e diz: Senhor, preciso da tua ajuda. Meu filho lunático, não dá para caracterizar, né, o que ele teria naquele momento, pelo menos do ponto de vista médico, mas era uma pessoa que talvez estivesse perturbada por algum motivo. Então ele diz que ele caía, que ele não ficava bem. E aí Jesus, né, com a sua educação, ele fala: ô raça incrédula, né? Jesus era um homem firme. Ser firme é diferente de ser mal educado, viu? São coisas diferentes. E aí ele pede para trazer o menino. E aí, como nos é relatado, é expulso ou é afastado, melhor dizendo, talvez a entidade ou as entidades que estavam junto a ele naquele momento. Veja que dentro, por isso que eu quis trazer aquela questão da revista espírita, do processo da doença, né? Veja como encaixou tudo, né? Porque é uma exemplificação esse do Evangelho da expulsão do mal fluido. Lembra do relógio lá da poeira? Então, foi mais ou menos aquilo que aconteceu. E aí o menino ficou bem. E aí, né, os discípulos de Jesus, porque aquele senhor já tinha levado o filho aos discípulos. E aí ele diz lá assim: porque seus discípulos não conseguiram curá-lo, né? Entregou os discípulos: olha, esse pessoal aqui não trabalha bem não, viu, Jesus? Aí o que ele falou? Pois é, se tivesseis fé como grãos de mostarda, né, poderia mover montanhas, né? Bom, frente a essa reflexão do Evangelho,
No próprio Evangelho, nos é colocado que a fé não se prescreve. Não tem como, quando nós chegamos a uma casa religiosa, só porque o pastor, o dirigente, o padre, chega e fala assim, olha, reze, faça tal coisa. Se a pessoa não interiorizar isso dentro de si, né, se ela não procurar adquirir isso internamente, não há ninguém que esteja privado, porque não há ninguém que esteja privado de possuí-la. Quer dizer, todos nós temos condição de desenvolver essa fé em nós, né? Mesmo os que têm mais dificuldade, né? Todos nós aqui. Fala-se de verdades espirituais. O que ele está falando aqui são, quando a gente fala em buscar a verdade, né? Eu sou a verdade, é buscar as realidades espirituais, é a nossa essência. É de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, a importância de renovarmos os nossos sentimentos, de manifestar amor, e amor, e amor, e amor. Ele não está falando só de crenças, se eu sou espírita, se eu não sou. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É o que nós lemos lá no Evolução em 2 Mundos agora há pouco, não é? As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Mesmo quando a gente tem boa vontade, mesmo quando a gente sabe que o caminho do bem, trabalho no amor ao próximo, mesmo às vezes a gente tendo isso, nós temos as nossas resistências, nós temos as nossas montanhas a serem superadas. O desânimo, a preguiça, a intolerância, o preconceito, né? As paixões, enfim, o orgulho e o egoísmo. Que são tantas outras montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade, né? Então, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não se crê poder vencer. Quando nós nos determinamos, né, a nos melhorarmos, quando nós nos determinamos a vencer as nossas dificuldades morais, quando nós nos empenhamos no trabalho voluntário, no trabalho de assistência, no compromisso da divulgação da doutrina espírita, quando nós procuramos trabalhar, né, os diversos sentimentos em relação aos nossos semelhantes, nós enfrentamos sim barreiras. Mas o que pode ser uma ferramenta que nos permita resistir e que permita vencer tudo isso? É a fé, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma colocação? Fazer uma colocação sobre a possibilidade da materialização da fé. Não é? Como que nós podemos encarnar a fé, materializar a fé. Então, se a gente for pensar desde o processo do nascimento de crianças pequenas, a fé ela começa a ser encarnada em nós através do aprimoramento dos nossos sentidos, dos seis sentidos. A mesmo um bebê, uma criança, o primeiro desenvolvimento da fé através do contato com a mãe, a fé dela, que a mãe vai estar ali, ela é baseada na ponte das sensações. Então, assim, é muito importante o trabalho com a materialização da fé. Não precisa ser uma prece abstrata. Sentir, né? Uma outra coisa que também nós podemos pensar seria no processo da empatia, da simpatia. Quando nós temos fé em alguém, é porque nós temos, começa com a simpatia. Através da simpatia, o fluido magnético já é curativo. Então, assim, a simpatia e a empatia são, assim,
a encarnação da fé. E aí Deus torna-se presente, né? Através da vivência encarnada da ponte dos sentidos. Talvez o maior exemplo de materialização da fé, como você nos traz, é quando nós realmente colocamos, sobretudo, o amor ao semelhante. E quando nós também transmutamos ou levamos esse amor, que essencialmente provém de Deus, também a nós mesmos. Porque quando nós estamos apegados a alguma pessoa ou alguém, quando estamos permeados de determinados vícios mentais, quando nós somos muito possessivos, egoístas, queremos as coisas do nosso jeito, nos revoltamos com uma determinada situação, quando não cultivamos a paciência, quando cultivamos a maledicência, quando cultivamos tantos outros sentimentos, ou, como dissemos anteriormente, quando nós não condicionamos o nosso pensamento bem direcionado a essa manifestação do amor, a chance da gente não materializar a fé é maior. Mas, à medida em que nós vamos trabalhando esse sentimento, que é a base de tudo, que é o amor, né, talvez vai ficar mais fácil para que a gente acolha todos aqueles que convivem conosco, que cometem delinquências, que desgovernam uma nação. Quer dizer, através do amor e da prática da caridade e através da nossa exemplificação dos ensinamentos que Jesus deixou a nós, é que nós vamos poder materializar a fé, né? Eu penso assim. Bom, nosso tempo esgotou-se. Só para trazer aqui ao conhecimento de todos, que a Associação Médica Espírita de São Paulo já está, há alguns meses, né, em franco trabalho para a jornada de 2016 da AME São Paulo, né? O tema da jornada, o ano que vem, é Desafiando Fronteiras em Medicina e Espiritualidade. Ele acontecerá no Auditório Elis Regina, no AMB, em São Paulo, nos dias 14 e 15 de maio, sábado e domingo de 2016, no mês de maio, né? Então, para maiores informações, inscrições, enfim, acessem o site www.jornada2016amesp.com, tá bom? Sintam-se desde já todos convidados e nos auxiliem a divulgar nas redes sociais, nos e-mails, enfim, para que a gente possa fazer desse evento um evento muito rico, com a presença de muitos e muitos corações, né? Tudo bem? Então vamos trabalhar. Só dois avisos. Primeiro, ainda estamos com a campanha do leite e principalmente agora no final do ano, que algumas pessoas recebem leite em separado para o dia da distribuição, que é no final do ano, acho que vai ser dia 12 de dezembro. E ainda temos a rifa do carro para vender agora, R$ 110 por